Teste de estanqueidade, se você pesquisar essa palavra solta, pode cair também lá no gás, você pode cair na água, né? A maioria. Porque teste de estanqueidade é muito comum enfim, no gás, né? Quando a gente faz o teste lá para ver se não está vazando ou não. Na impermeabilização, nada mais é do que testar também se essa impermeabilização não está vazando. Se ela tá né? estanque. Se está estanque, exatamente. Vem daí. Bom, onde deve ser feito o teste de estanqueidade? Praticamente aí em todas as áreas impermeabilizadas, né? Então, assim, onde não dá para testar? Por exemplo, um baldrame não dá para testar. O que a gente não conseguia até um tempo atrás era impermeabilizar, por exemplo, o muro de arrimo, né, Douglas? Ainda hoje, poucas empresas fazem, poucas empresas sabem, né? E alguns clientes nem sabem que existe um teste de estanqueidade para muro de arrimo. Então, a gente hoje consegue, com tecnologia, testar muro de arrimo. Então, assim, todas as áreas que vão conter água tem que ter teste de estanqueidade. Lajes tem que ter teste de estanqueidade, banheiros. Então, áreas horizontal, vamos falar assim, praticamente todas elas têm que ser impermeabilizadas. E vertical, hoje você consegue testar também. Acredito que o mais difícil aí seria o baldrame, que não dá para testar. O restante, acredito que todos eles dá para fazer teste de estanqueidade. Legal. Quando a gente fala que o baldrame não dá para testar, é que ele não dá para testar a estanqueidade dele. Mas existem maneiras de você conferir se um baldrame está bem feito, né? Se você fizer com membrana, seria pela quantidade de produto, né, aplicado. Na manta asfáltica, ver se tem falhas. Porque é uma área que você não tem volume de água, você não tem água, né? Você está trabalhando por capilaridade. Assim, tá bem feito sem detalhe. Isso pode acontecer numa laje, né? De estar bem feito, a olho nu você olhar. Mas eu falo para todo mundo assim, a gente está trabalhando com pessoas, né? A máquina falha, máquinas são testadas o tempo todo para poder colocar no mercado. Eu brinco com a turma até carro, né? O pessoal anda aí tudo adesivado, você não sabe nem que carro que é, ele está fazendo teste, né? Para poder liberar isso, para poder dar garantia. Então, o teste nosso é interessante, é ideal fazer o teste de estanqueidade para que você tenha a garantia e ter certeza de que o produto está estanque. Essa é a questão do teste de estanqueidade. E a gente estava falando no podcast passado sobre piscina, um pouco sobre a resistência das pessoas com relação ao teste de carga e também ao teste de estanqueidade. Sim. Né? Mas eu acredito que tenha mais resistência com relação ao teste de carga do que o teste de estanqueidade, certo? Com certeza. O de carga, sim, o pessoal acha que não tem necessidade, tem. Como a gente falou, a norma está sendo atualizada ainda, mas na norma de desempenho, ela não tá lá ainda o teste de estanqueidade. Não tinha o teste de estanqueidade normativo, ele é sugestivo. Então, Recomenda-se. Normativo é por obrigação teste de carga. E o teste de estanqueidade recomenda-se. Ué, Tava errado. Então. Mas eles estão refazendo, né? Estão atualizando essa norma e ela vai vir com um teste obrigatório. E o teste de carga também, né? Teste de carga já é. Teste de carga já é obrigatório. Já é obrigatório. O teste de carga hoje é obrigatório e teste de estanqueidade sugestivo. E na verdade os dois obrigatórios. Os dois vão vir como deve ser. Porque você fez uma impermeabilização legal, a gente faz, eu fui aplicador, o Douglas aplicador, e a gente faz para não dar problema. Para a gente é ruim, né? O aplicador fazer um serviço deu problema, você vai ter despesa, você vai ter que mexer em forro, pintura, vai ter que refazer um trabalho. Então a gente faz para não ter problema, mas o ideal é você testar, colocar volume de água e ter certeza de que isso está estanque. E aí você entregar o serviço para o cliente, senão não tem como. Até o cliente, como é que ele tem certeza se está estanque ou não? Ao contrário de algumas outras situações de obra, em que o cliente não consegue entender o teste. Exemplo concreto. O concreto você compra ele em 30 MPa. E aí você contrata uma outra empresa para certificar que aquele concreto foi entregue com 30 MPa. Isso é tão difícil de colocar na cabeça do cliente, mas eu entendo eles. É a mesma coisa da gente contratar uma empresa para testar a gasolina que a gente está comprando num posto. Não faz sentido nenhum, porque a gente entende que a gente está comprando o produto correto. Mas a gente está falando de produto. A gente está falando de serviço. Quando a gente fala de serviço, é o que eu falei, a gente está lidando com pessoas. Pode ter falha, pode acontecer. Acontece, é pouco, graças a Deus, assim, é pouco problema na hora do teste, né, Douglas?
teste de estanqueidade, mas acontece. Falar que não, é mentira. O cara que aplica manto, aplica um produto e falar que ele nunca teve problema num teste de estanqueidade é mentira. Isso aí é para falar bonito, porque não existe, né? Como a gente falou aí, né? A gente tem 1 milhão de metros quadrados de área impermeabilizada pela nossa empresa, né? Por nós aqui. Como que a gente vai falar que a gente nunca teve problema? Isso não existe. Não tem como, senão não teria necessidade de fazer o teste. Exatamente. Né? Quais são os tipos de testes de estanqueidade que tem no mercado hoje? Então, o teste até um tempo atrás aí, o teste de estanqueidade era feito só com água, né? Então, toda a área horizontal ou de contenção, né? Caixa d'água, piscina, você conseguia testar com água. E hoje você tem o teste de estanqueidade eletrostático também. Então, hoje é um produto que a VR já tem, a gente adquiriu esse produto, já tem mais de 3 anos aí que a gente tem esse material, esse aparelho, e você consegue fazer teste eletrostático em algumas áreas que é impossível fazer com água. Um exemplo que a gente estava falando, testar muro de arrimo. Quem que testa muro de arrimo? Então você faz um muro de arrimo, onde você vai ter uma contenção de terra que vai ser úmido o tempo todo, e você vai aterrar, vai fazer um contrapiso e não vai saber ter certeza se essa área está estanque. E com o produto, o teste eletrostático, a gente consegue validar se realmente essa área está estanque com o aparelho. Esse aparelho a gente faz uma varredura, né, por toda a área da manta, então ele tem como se fosse um rodo, vamos falar assim, e ele tem uma mola de ferro que ela tem um contato, né? Vamos imaginar assim para o cliente entender mais fácil, vamos falar que a gente vai fazer um teste de estanqueidade eletrostático nessa mesa. A gente vai ligar um fio terra, vamos imaginar assim, seria um terra aqui, ele vai criar uma energia fotovoltaica em toda essa área, e aí você vai colocar a manta asfáltica, por exemplo, aqui. A manta ela é um isolante, né? Não vai ter contato. Se eu colocar um fio positivo, por exemplo, aqui em cima, não dá contato com o negativo embaixo. Então, se ela tiver falha, aí eu vou ter faísca, eu vou ter contato. Esse aparelho eletrostático nada mais é do que isso. Ele vai ter uma energia fotovoltaica por baixo de toda a manta. A manta é o isolante, onde ela tem falha, ela vai dar faísca com essa varredura que a gente vem fazendo em cima. E ela, além de sair faísca, ela vai apitar no aparelho. Então ela faz um barulho no aparelho acusando que ali tem um problema. Então a gente vai lá, repara isso na hora e já consegue testar novamente. Diferente do teste com água. O teste com água eu tenho que fazer o teste. Se der problema eu tenho que esgotar, tentar achar onde está esse problema, reparar esse problema e encher de novo. E já com o teste eletrostático consegue livrar bastante isso. Aonde a gente não recomenda usar o teste eletrostático. Eu tenho o aparelho e não recomendo. Por exemplo, piscina. Piscina, não adianta eu testar se ela tem falha. Por exemplo, eu pego uma emenda de 10 centímetros, eu tenho um aparelho nela que eu coloco um bico, ele consegue atingir até 15, 20 centímetros de distância ainda. Eu consigo testar se ela tem falha. Beleza, mas a água tem pressão dentro da piscina. Então, se ela tiver uma emenda mal colada, por exemplo, só aderiu, o aparelho está aderido, não deu contato com a parte de baixo. Então não vai dar faísca. Mas eu posso colocar água, essa emenda está mal colada, ela abrir. Então é diferente. Numa laje você não vai ter pressão. Né? No muro de arrimo você vai ter pressão contrária, empurrando isso, não vai estar puxando. Então são lugares diferentes. Então tem lugar para um e lugar para outro. Aí, daí, falando em diferentes testes, a gente tem o eletrostático, tem o de água e a gente tem também hoje os traçador químico. Né, que você pode jogar o traçador químico dentro da água e ter certeza se o vazamento está naquele local ou não também, porque acontece muito da gente mesmo que trabalha com impermeabilização ser enganado. Às vezes eu impermeabilizei uma piscina e é uma época de chuva, eu estou fazendo teste de estanqueidade e essa água está entrando pelo deck e escorrendo na parede da piscina. Como é que eu sei se está vazando da piscina ou do deck? Ou dentro dessa piscina tem um espelho d'água. Uma hidro. Ela tem uma hidro ali dentro dessa piscina. São 2 ambientes diferentes, né? E tá vazando lá embaixo, entre uma e outra. Como que eu sei se está vazando da piscina ou está vazando da hidro? Então eu coloco um rastreador químico dentro da hidro. Primeiro faço a hidro, que é menor e eu vou gastar menos produto. E se ela não sair esse rastreador químico lá embaixo, o vazamento está na piscina. Então tem como hoje a gente diferenciar com essas tecnologias, né? Dá para saber separar bem, né, e ter certeza do que está acontecendo ali. E o produto ele é tão bom quanto, por exemplo, esses dias atrás,
O cliente ele tinha uma sacada e junto com a sacada ele tinha uma jardineira. Chovia, vazava. Chovia, vazava. O cliente estava levando a entender que todo o problema de infiltração que ele estava tendo era da jardineira. E por fim não era da jardineira, era assim da varanda da sacada. Como que a gente descobriu isso? Fazendo um teste com esse rastreador. Enchemos o local com água, os dois ambientes, né? E ali, ambiente 1, ambiente 2, onde ele acusou, onde ele pingou. O ideal, então, é fazer o teste com água. Se houver problema, utiliza o traçador. O traçador químico, todo teste você pode fazer com água. Aí, para você tirar dúvida, se você tiver duas situações, por exemplo, que o Douglas citou, por exemplo, acontece muito em áreas comuns de prédio, você ter bastante jardineira, né? E aí você está em dúvida se ela está vazando pelo jardim ou pela laje. Então você consegue colocar o teste, por exemplo, com um traçador químico dentro do jardim. Você testa só o jardim. Se ele vazar lá embaixo, o traçador sair a cor dele lá embaixo, ele vai apresentar e você vai saber que o problema está no jardim. Não saiu o traçador lá embaixo, o problema está na laje. Então você consegue ser mais assertivo na hora de fazer uma correção. Ou até mesmo, como eu falei, está fazendo teste, você está testando várias áreas ao mesmo tempo. Também tem traçador hoje com cores diferentes. Então você consegue, por exemplo, testar duas áreas com cores diferentes. Aconteceu com a gente trabalhando em área de alimentação de shopping. Quando começou os shoppings aqui, por exemplo, em Sorocaba, são várias áreas, todo mundo trabalhando junto ao mesmo tempo. Então ali tinha a nossa empresa, empresas de São Paulo, empresa de Jundiaí, todo mundo fazendo manta dentro das áreas ali. E casou de colocar várias áreas em teste no mesmo dia. E aí, como é que faz quando vaza lá embaixo? Qual foi a que vazei? Às vezes pode vazar a minha e pingar lá na loja do lado, porque a água percola pela laje, acha um ponto vulnerável e vai pingar lá. E aí, na época, eu lembro que não se falava em traçador químico, o pessoal usou corante. Isso é uma coisa que é errado também, tá? Não usar corante, né? O corante é uma coisa que ele é grosso, né? Ele tem carga, então ele acaba sendo filtrado pelo concreto. Já o traçador químico, ele consegue passar pelo concreto e sair na cor lá embaixo sem que ele seja filtrado. E lá eu lembro que na época um colocou azul, outro colocou verde, tudo, e a água pingava branco lá embaixo. Na época não tinha traçador químico, ninguém se falava em traçador químico, teve que esgotar e vir fazendo teste um de cada vez para poder descobrir onde estava. Então assim, hoje já esse problema não teria. Então, eu tenho hoje traçador verde, a gente tem traçador azul. Eu não vi azul ainda, mas a gente já tem um traçador azul. Eu vi também da Aqualume, o pessoal da Aqualume está com vermelho também. É interessante também para fazer teste. Então, assim, hoje você tem várias opções para fazer teste de sanidade. Nas minhas obras eu quero o azul, viu, Douglas? Vamos lá, vamos de azul. Turquesa, fica bonito. Fica bonito, né? Porque a Sunem é azul. Né? Fica legal. Ok. Ou o amarelo para Veda City, né? Não tem ainda o amarelo? Amarelo. Fala, Podemos é o colorir, verde. é o pigmento. O verde é do concorrente, não dá. Cara. Cada um tem que criar o seu. É. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.